Pessoal, beleza? Vocês, espero que vocês estejam bem aí. Aqui é o professor Aldair, certo? Passando aqui para resolver mais uma questão de termologia, certo? Escalas termométricas. Já fiz várias questões aí, uma playlist aí para vocês. Quem não viu as questões anteriores, se inscreve no canal para olhar todas as questões. Tá lá bonitinho, só você puxar uma que vai vir outras na sequência, beleza? Essa é a sexta, certo? Da sequência. E aí essa aqui é um pouquinho maior, mas eu vou fazer passo a passo. Física se aprende na prática, beleza? Então vamos praticar o máximo possível, trabalhar essas escalas termométricas para que vocês desenvolvam a lógica para resolver as questões de termologia. Então bora lá, me segue aí, questões 6, certo? Eu vou ler passo a passo e vou marcar, destacar alguns pontos importantes aí. Então, ó, para calibrar um termômetro, tá? Um técnico relacionou a temperatura medida, tá? Vou até destacar aqui, temperatura medida e o comprimento, certo, da coluna de mercúrio no interior do termômetro. E os dados obtidos foram. Lembrando, os termômetros antigos, né, eles eram feitos, ainda são, com uma colunazinha de mercúrio, né, no meio. Então, geralmente, vou desenhar até aqui, que é um termômetro, vamos supor aqui, ó, tá? Tá? E aqui no meio, né, desse termômetro tem uma colunazinha vermelhazinha aqui, que era o mercúrio, ok? Que é o comprimento. E do outro lado tem uma escalazinha, que é os valores de temperatura, ok? Então, de um lado você tem o comprimento, vou até colocar aqui a letra um X, né, só para diferenciar. E do outro você tinha os valores T aqui, que era da temperatura, ok? Era o nosso termômetrozinho, tá? A ideia era essa. Então, o que foi que ele viu aqui? Vamos lá, primeira situação, ó. Aqui, né? Quando a temperatura registrada era 0 graus Celsius, o fluido apresentava um deslocamento de 5 graus, 5 centímetros, né? Pronto, 5 centímetros está aqui marcado aqui embaixo. Ok? Segundo passo, tá? Ao atingir a temperatura de 100 graus Celsius, o comprimento registrado foi de 10 centímetros, tá? Comprimento que está variando aí do mercúrio. Então vamos lá para a pergunta. A partir dessas informações, determine a função termométrica. A relação existente entre a temperatura e o comprimento da coluna de mercúrio, ok? Então, pessoal, quer que você calcule no final, na verdade, não um valor específico, mas encontre uma função. Se a gente olhar aqui, ó, as alternativas, observe que tem várias equações aqui, tá? Assim como tem uma função para cada tipo de convenção, tipo Celsius para Kelvin, Celsius para Fahrenheit, tem uma equação, né? É uma função ali. E eu posso achar uma outra função se eu tiver um outro parâmetro, que foi isso que ele fez aqui. Agora, temperatura comparando com o comprimento, certo? Aqui da escala. Então vamos lá, como é que fica isso na prática? Gente, quando tiverem nesse tipo de questão, o meu conselho que eu dou é que vocês desenhem, certo? Façam um rabisco, mais ou menos dessa forma que eu fiz aqui, ó. Vamos para o próximo slide, tá? Já adiantei bastante a conta para a gente não perder muito tempo, mas veja, como são proporcionais, a temperatura e o comprimento, como assim proporcional, professor? Quando um aumenta, o outro aumenta, certo? Então eu tenho uma máxima na temperatura e tenho um máximo comprimento de temperatura. Então eu posso relacionar uma coluna com a outra, né? Então, de um lado eu vou chamar aqui de T, que é a temperatura, e do outro lado eu vou chamar o comprimento aqui, ó, o comprimento, eu vou chamar de X, que está nessas duas aqui, ó, essas duas colunas aqui, beleza? Veja, até quando a temperatura máxima lá mediu foi 100 graus Celsius, do outro lado o comprimento foi 10 centímetros. Posso relacionar, tá vendo? Aí aqui eu só repeti a variável T, né? Aqui no meio aqui, ó, que é a variável de temperatura, e a variável de comprimento eu chamei X. Eu sei qualquer letra, tá? Só para preciso colocar alguma variável aqui só para identificar. E aqui embaixo a mínima, né? A mínima era 0 graus Celsius. E aí na coluna do comprimento estava medindo 5 centímetros, tá? Pode lá em cima ver na questão, olhar com calma que está lá todos os valores. Pronto. Aí veja, como são proporcionais, eu vou criar uma igualdade, tá? Vai surgir aí duas equações. Uma de um lado da igualdade e outra de outro lado. Eu vou comparar uma com a outra. Como é que eu vou fazer isso? Primeiro aqui, certo? De um lado da igualdade, aqui, ó, pegando a primeira parte aqui. Vou só destacar aqui, tá vendo? Estou pegando essa coluna aqui, de temperatura. Veja, eu vou relacionar, tá? A máxima, 100 graus Celsius, com a mínima.
Ó, 100 graus Celsius menos zero. Coloquei aqui embaixo, ó, 100 menos zero. E agora eu vou pegar a variável, que é T, coloquei aqui, menos 0 graus Celsius. E aí vou colocar em cima aqui. Sempre, gente, seguindo essa ordem, beleza? Se vocês seguirem essa lógica, vocês vão conseguir montar qualquer tipo de equação envolvendo temperaturas, tá? Então a de cima, a máxima, menos a de baixo, que é a mínima, vai ficar aqui embaixo, ó, da minha fração. E aqui no meio a variável, que eu chamei de t, menos zero, coloquei aqui em cima, t menos zero, ok? Igual do outro lado da igualdade, pronto. Aqui do outro lado, veja só, fiz a mesma coisa, só que eu fiz agora com a coluna do comprimento. Eu peguei, ó, 10 graus, 10 centímetros, né, que é o máximo, menos o mínimo, que é 5. Aí coloquei onde? Aqui embaixo da fração, ó, 10 menos 5. Aqui a variável x de comprimento, né, que eu chamei de x, menos a mínima, que é 5 centímetros. E coloquei em cima, ok? X menos 5. Pronto. Seguindo essa lógica, eu vou ter duas equações, uma igual a outra, e agora eu vou fazer o quê? Simplificar, gente. Simplificar até chegar numa equação pequena, tá? Enxuta, que aí eu posso comparar com o gabarito lá em cima. Foi o que eu fiz. Já adiantei bastante aqui, mas eu vou fazer o passo a passo, tá? Olha só. Aqui em cima, ó, temperatura menos, T menos zero, a T, né? Então observa, aqui embaixo, ó, a T. 100 menos zero é o próprio 100, tá aqui, beleza? Aqui do outro lado da igualdade, eu repeti x menos 5, e aqui embaixo tem 10 menos 5. 10 menos 5 é 5. Tá vendo aqui, ó? Tá? Já escrevi aqui. E aí, dá para simplificar mais? Dá, tá? Como é que eu vou simplificar? Olha só, eu peguei esse 100 aqui e fiz aquela técnicazinha, meios pelos extremos, né? Vou passar ele para cá, ó. Essa diagonal aqui. Então, quando o 100 passa para cá, para o outro lado da igualdade, ele passa multiplicando. Então, 100 vezes x, 100x, ok? Vou até colocar o pontinho aqui que é de multiplicação. 100 vezes menos 5, né? Vai dar menos 500. Pronto. Dividido tudo por 5, ok? Cair nessa expressão aqui, vai ficar, ó, t igual a essa equação aqui, que dá para simplificar, que foi o que eu fiz. Por quanto? Veja, embaixo é 5. Os termos de cima, todos, um é 100 e o outro é 500. Então eu posso dividir todo mundo por 5, simplificar por 5, foi o que eu fiz, ó. Eu simplifiquei a parte de cima por 5, certo? E embaixo também simplifiquei por 5. Essa operação eu posso fazer na matemática, né? Então veja, simplificando todo mundo aqui, né, por 5, dividindo por 5, né, vai ficar 100 dividido por 5 é 20, x. Menos 500 dividido por 5 dá 100, menos 100, né? E aqui embaixo, 5 dividido por 5, né, ó, dá 1. Então aqui embaixo eu não preciso colocar 1, né? Vou colocar aqui só porque algumas pessoas aí têm dúvida e tal, mas eu posso colocar aqui. Se quiser, isso é opcional, certo? Pronto, simplifiquei o máximo. Não dá para eu conseguir simplificar mais. Se eu pudesse, eu ia continuar fazendo isso. Mas eu posso parar aqui. Já posso ter uma ideia, já ter uma equação para poder responder lá a operação lá em cima. Vamos subir para lá, para a gente ver quais opções se encaixa aí. Ó, 20x menos 100. Qual é a opção? Que já de cara a letra A, ó. Tá vendo? Veja que a gente simplificou até chegar numa equação, né, numa função bem simples. Então, tem a temperatura igual a 20x menos 100. Letra A é o nosso gabarito aí. Tá joia? Então, a gente, veja, siga o passo a passo, desenhe o gráfico, tá? Como eu desenhei aqui, certo? Claro que aqui eu fiz, certo? No computador, de forma mais rápida, mas já adiantei os cálculos. Mas faça com lápis, o rabisco aí, no caderno de vocês, tá? Faça o passo a passo que eu fiz, que vocês vão compreender. Sempre que tiverem questões que vocês têm que descobrir qual é a função, qual é a equação, envolvendo temperaturas, vocês vão ter que fazer esse joguinho de igualdade, de proporcionalidade, que a gente chama. Tá joia? Então, olha só. Pratique em casa, siga o nosso canal aqui, certo? Vou estar postando várias questões, daqui a pouquinho vou postar mais. Tem uma playlist aí, ó, de termologia, para vocês ficarem fera, certo? E não errarem mais esse tipo de questão, tá? Um abraço e bom estudo!